A mensagem dessa noite eu intitulei como o ensino na igreja. Estamos aqui nessa noite, uma noite de estar no culto de ensino, e vamos aprender hoje, à luz da palavra de Deus, a importância do ensino na igreja. Quero fazer algumas rápidas considerações introdutórias que vão abordar principalmente os 3 pontos que serão ministrados nessa noite. Primeiro, amados, a fonte primária do ensino na igreja é a palavra de Deus. Uma boa igreja é uma igreja bíblica. Amados, uma igreja que não ensina a palavra de Deus, nem de igreja deveria ser chamada. O ponto de partida, a fonte primária é a palavra de Deus. Uma igreja sadia, uma igreja que serve a Deus aqui nessa terra, parte do princípio da palavra de Deus. As pessoas que assumem o altar para ministrar na igreja, não estão aqui para ministrar a sabedoria humana, a filosofia, a história, a geografia, enfim, as ciências, a biologia, muito embora elas são muito importantes, e elas são importantes para a vida humana e estão presentes na palavra de Deus, mas uma igreja sadia é uma igreja que tem a base do seu ensino firmado na palavra de Deus. E nessa noite quero trabalhar primeiramente esse tema. Em segundo lugar, também quero trabalhar o seguinte ponto: que existem pessoas vocacionadas por Deus para ensinar na igreja. Vamos ver também nessa noite, à luz da palavra de Deus, que sabemos que a chamada é universal. Todos nós somos chamados por Cristo para pregar. Aqui é um ponto de pregação. O altar da igreja aqui é um ponto de pregação, mas nós pregamos no trabalho, nós pregamos na família, pregamos em todos os ambientes sociais, pregamos com a palavra de Deus, pregamos com o nosso testemunho seguido da palavra de Deus. Mas eu estou falando do ensino na igreja. O ensino na igreja é para as pessoas vocacionadas por Deus, chamadas, escolhidas e que recebem o dom de Deus para ensinar. Também vamos trabalhar nessa noite a importância das lideranças que são chamadas por Deus para ensinar na igreja. E terceiro ponto, amados, nós vivemos em tempos de muito acesso à informação, principalmente através da internet, da inclusão da internet. Eu ainda sou de uma geração que o que nós tínhamos acesso à informação era TV, rádio, jornais e revistas. As informações que circulavam na região, no país e no mundo eram através desses meios de comunicação, esses meios de comunicação de massa. Mas nós estamos vivendo tempos, principalmente a partir do ano 2000, ali do século 21, que nós temos a inserção da internet. E nós temos as redes sociais, diversas redes sociais, sites, enfim, uma infinidade de fontes de informações. E também temos hoje um mundo que se chama globalizado. O mundo hoje é globalizado. Nos negócios, nos serviços, nos produtos, nos bens. Nós podemos hoje entrar na internet e comprar um produto lá da China, do outro lado do mundo, e receber na nossa casa em poucos dias. Nós podemos nos comunicar com pessoas em tempo real, que estão em qualquer lugar do mundo, através dos meios da internet, das redes sociais. Então nós vivemos um mundo globalizado, um mundo onde o acesso à informação não está mais restrito a esses canais de comunicação antigos. E isso é bom e é ruim. Nós vamos ver na noite de hoje que tem partes boas e tem partes ruins nisso. E no que isso impacta na igreja, no ensino da igreja. Amados, então é dentro desses 3 temas aí que eu gostaria de trabalhar com vocês nessa noite. A palavra que Deus colocou no meu coração, o Espírito Santo confirmou. Também quero dizer que eu não vou estar aqui chegando ao fim do tema do ensino. É só alguns aspectos do ensino, existem muito mais. Poderia fazer várias pregações sobre o ensino, mas eu creio que são aspectos fundamentais para trazer essa mensagem para a igreja, para nós entender a importância do ensino na igreja. Amém? Amém. Então vamos para o primeiro ponto aqui, o primeiro subtítulo. Eu intitulei da seguinte maneira, amados: o ensino na igreja é necessário para unidade. O ensino na igreja é necessário para nós termos unidade, para nós caminharmos juntos. E eu gostaria de ler o primeiro texto bíblico aqui,
que se encontra em 1 Coríntios 1, versículos 10 e versículo 11, que diz assim a palavra do Senhor: Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloe de que há divisões entre vocês. Queridos, aqui temos o apóstolo Paulo, um dos grandes nomes do cristianismo no primeiro século, um dos maiores plantadores de igreja naquela época, escrevendo para uma igreja que está na cidade de Corinto, lá na Grécia. Ele não estava ali, ele passou por lá um tempo e ficou sabendo por alguns da casa de Cloe e por outras pessoas também, que aquela igreja estava enfrentando vários problemas. E nós vamos ver na primeira carta aos Coríntios que Paulo lista uma série de problemas que aquela igreja estava enfrentando e dá orientações para aquela igreja como resolver o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode. E é uma carta que nos impacta muito, né? Muito pregada nas igrejas e muito importante. Então nós temos aqui Paulo iniciando. Primeira coisa que Paulo vai listar é sobre as divisões na igreja e por que estava acontecendo as divisões na igreja. Então o primeiro ponto aqui, amados, é necessário o ensino bíblico e teológico na igreja. Qual é a mensagem que Paulo está passando para aquela igreja? Qual é a mensagem que a palavra de Deus, que primeiramente foi aos Coríntios lá e depois para nós, para toda a igreja de todos os tempos, está passando aqui nessa noite? Estava para eles e serve para nós também. Que o ensino bíblico e teológico na igreja são muito importantes, amados. Veja que Paulo vai dizer assim, que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês. Como é que nós vamos concordar uns com os outros se nós não falarmos, como se diz popularmente, a mesma língua? Se nós não tivermos na mesma visão bíblica, se nós não tivermos na mesma visão teológica, é necessário que se tenha uma unidade, é necessário, como Paulo fala aqui, que uns concordem com os outros, mas é necessário que tenham pessoas que orientem a igreja a concordar uns com os outros. Uma coisa interessante é o que? Paulo é um dos maiores líderes da igreja, ele tinha um chamado pastoral, mas Paulo também tinha o dom do ensino. E Paulo é um líder que está orientando aquela igreja. Então, quem está orientando, quem está escrevendo essas coisas? É um líder chamado, vocacionado por Deus para ensinar. Não é qualquer pessoa que está escrevendo. Não é qualquer pessoa que está dizendo que tem que andar em unidade. Nós vamos ler a carta aos Coríntios, leiam em casa. Paulo, servo de Deus, chamado por Deus para ser apóstolo, para ser um mestre, um ensinador na igreja, dizendo o que é certo, dizendo o que é errado. É necessário o ensino bíblico e teológico na igreja, ministrado por aqueles que são chamados por Deus para esse fim. Por que eu digo isso? E a gente vê em vários contextos, porque muitas vezes existem pessoas que ainda não estão preparadas, ou que acham que têm um conhecimento, mas não têm um conhecimento. Nós vamos ver mais aqui para frente na mensagem, e querem ensinar na igreja, e querem ensinar doutrina, e querem dizer o que é certo e o que é errado. E nós temos que ter muito cuidado, muito temor e muito tremor quando nós ensinamos algo segundo a vontade de Deus, segundo a palavra de Deus. Amém? Amém. Tá bom. Então, necessário o ensino teológico e bíblico na igreja, para que não haja divisões. Segundo ponto aqui: uma igreja que não possui um ensino sólido, que não tem uma boa teologia, facilmente terá problemas de divisões. Veja que Paulo escreve na continuação: estejam todos unidos num só pensamento e parecer. Todos. Porque Paulo vai dizer que existe divisões entre eles. E se você ler o versículo seguinte, Paulo vai dizer: uns aí estão dizendo que são de Paulo, outros estão dizendo que são de Pedro, outros estão dizendo que são de Apolo, e tem uns aí, os mais santarrões, estão dizendo que são de Jesus. O que aquela igreja estava dividida? Não, bom é o professor Marco, ele é que sabe. Outros dizem: não, bom é o pastor Paulo. Outros: não, bom é o pastor Felipe. O pastor Felipe que é certo, o pastor Douglas que ensina que é certo. A igreja no mesmo lugar dividida. E vou dizer uma coisa para vocês: nem eram os ensinamentos daqueles pastores, todos eles estavam em unidade, eram as pessoas que estavam divididas.
Nenhum desses mestres aqui provavelmente estava lá naquela época, mas a igreja estava dizendo, não, um novo na fé, uma pessoa, às vezes até mal intencionada, a Bíblia fala muito de falsos profetas, falsos ensinamentos, falsos profetas, nós vamos ver aqui. Não, o certo é isso. Mas como não? Foi Paulo que falou quando ele esteve aqui. Aí eu disse, não, o certo é aquilo. Mas não, foi Apolo quando passou por aqui que falou. E assim eles iam. E isso causava divisão na igreja. Uma igreja que não tem um bom ensino bíblico e teológico, uma igreja que não tem investimento em ensinamento, em cursos, em treinamentos de obreiros, como graças a Deus a nossa igreja tem, é uma igreja que vai ter divisões. Alguns podem dizer, não, mas isso é doutrina, é regra. Não é isso, irmãos. Essa igreja, ela estava sem um pastor lá, líderes que conseguissem doutrinar, que conseguissem ensinar segundo a vontade de Deus. E uma igreja que não tem ensinamento bíblico e uma boa teologia, divide. E isso causa problemas sérios na igreja. Tanto que é o primeiro problema que Paulo fala, né? Ele vai concluir dizendo que há divisões entre vocês. E por que há divisões? Está escrito antes, porque um não concorda com o outro no que fala, porque eles não tinham um bom ensinamento da palavra de Deus, eles não estavam ainda firmados, estavam indo um para cada lado, e Paulo está querendo alinhar, e a gente aprende que nós precisamos alinhar. Amém? Amém. Vamos continuar mais um pouco aqui então. Segundo subtópico é necessário combater os falsos ensinamentos e também os falsos mestres. 1 Timóteo 1, versículos 3 até versículos 7, diz o seguinte: partindo eu para a Macedônia, roguei que você permanecesse em Éfeso, para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas e que deixem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis, que causam controvérsias, em vez de promoverem a obra de Deus, que é pela fé. O objetivo dessa instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Alguns se desviaram dessas coisas, voltando-se para discussões inúteis. Olha só que interessante aqui. Querendo ser mestres da lei, quando não compreendem nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem afirmações tão categóricas. Olha, Paulo pega pesado aqui. Primeiro ponto, amados. Primeira coisa que antes de ir para os pontos, também é necessário entender por que Paulo leva Timóteo, né? Timóteo leva esse título, essa carta. Timóteo era um jovem líder escolhido, chamado por Deus para pastorear a igreja, era um missionário naquela época. Então Paulo está escrevendo para Timóteo, orientando ele como ele deve agir como líder, e dá várias instruções, inclusive essa. Então nessa ocasião Timóteo estava em Éfeso e queria partir para seguir a sua jornada para outro lugar, e nós vamos ver que Paulo ele roga para que ele fique em Éfeso, e ele não pede para que Timóteo fique naquele momento em Éfeso porque a obra missionária, a pregação do evangelho estava fraca, precisava melhorar. Ele pede para que Timóteo permanecesse, para que ele combatesse as falsas doutrinas, os falsos mestres, os falsos ensinamentos. Naquele momento ali, a permanência de Timóteo, o que Paulo está pedindo, é para que ele fique, para que dê um alinhamento bíblico, teológico na igreja. Então, amados, fica muito claro que quando ele vai dizer, né, fique em Éfeso para ordenar certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas. Era esse o propósito de Timóteo, permanecer um pouco mais, usar a liderança, o chamado, o dom de Deus que Deus deu para ele, para poder trabalhar nessa área do alinhamento bíblico e teológico na igreja, que é algo muito importante. Então vamos para o primeiro ponto aqui. É papel, amados, dos líderes da igreja combater os falsos ensinos e os falsos profetas. Então é papel nosso aqui, dos líderes, dos pastores, daqueles que têm um chamado, têm o dom do ensino, combater os falsos ensinos e os falsos profetas.
assim como o pastor Felipe tem a incumbência de trabalhar com os jovens, né? As lideranças, cada um tem a sua área, mas é papel dos líderes da igreja, daqueles que ensinam na igreja, combater os falsos ensinos e os falsos profetas. É o que Paulo está chamando aqui Timóteo, é o que Jesus fala várias vezes, é o que outros apóstolos também ensinam, que se levantariam muitos falsos mestres, falsos ensinos. Então é papel da liderança da igreja. Por quê? Porque são os líderes da igreja que são experimentados na obra, são aqueles que são vocacionados, são aqueles que têm dedicado anos da sua vida de estudo, de oração, de busca, de conhecimento, de boa teologia, para quando surgir, irmãos, vai surgir em todas as igrejas, falsos ensinamentos, e pessoas às vezes mais intencionadas ensinando, ou até, muitas vezes a pessoa não é mal intencionada, mas ela é mal preparada, ela ainda não tem um conhecimento para estar pregando pelo menos certas coisas, e acaba falando bobagem. Mas é papel dos líderes da igreja chamar, né, pastor? Eu tenho certeza, já sei de algumas situações de outras igrejas, e na nossa também não vai deixar de acontecer. Se alguma pessoa vir na nossa igreja, ou algum pregador nosso, pregar alguma coisa fora da palavra de Deus, o senhor vai deixar assim, pastor? Vai chamar a pessoa para conversar com amor, com respeito, vai dizer: ó, meu querido, eu fiquei sabendo que tu pregou lá na igreja, na congregação, assim, mas olha só, a palavra de Deus ensina diferente, não é assim. É papel da igreja, é papel dos líderes da igreja ir lá e esclarecer para a igreja. É papel nosso vir aqui na quinta, se acontecer algum ensinamento equivocado até aqui, ou anda surgindo às vezes na internet, o pessoal bomba, tem coisa que hoje viraliza, nós vim aqui combater. É papel dos líderes combater os falsos ensinos, é o que Paulo está falando aqui, que era o papel de Timóteo, é o papel nosso, ensinar boa teologia e combater. E tem muita gente boa aí na internet, vou falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente, muita gente boa na área da teologia, da Bíblia, mas também tem muita gente ruim. E é papel nosso dizer: ó, pessoal, tal pessoa vocês não escutam, não seguem, porque os ensinamentos dele não dá. É papel nosso dizer, não é errado. Ah, mas tem um cara lá, o cara fala, está levando multidões, enche um estádio para fazer uma pregação. Mas se ele não pregar a palavra de Deus, a gente não vai seguir, a gente não vai orientar, a gente vai dizer: ó, não segue esse camarada, isso aí tem esse problema. Então é papel nosso, da liderança da igreja, combater os falsos ensinos e também os falsos mestres. É o que nós aprendemos aqui com a palavra. Segundo ponto, por que a gente tem que combater então? Ah, mas por que, meu amado? Porque os falsos ensinamentos causam controvérsias e são contra a obra de Deus. Veja que Paulo escreve assim, ó: que causam controvérsias em vez de promoverem a obra de Deus. Falso ensinamento causa controvérsia, causa divisão, causa confusão, e é contra. É o que a palavra está dizendo, é contra a obra de Deus. Está puxando para o lado errado. Está puxando para o lado errado. E a gente vai deixar puxar para o lado errado e fechar os olhos só para não se indispor. E muitas vezes, quando a gente tem que corrigir, é bem difícil corrigir, irmãos, porque a gente tem que se indispor, tem que se colocar em situações às vezes desconfortáveis, de ter que chegar diante de uma pessoa e dizer: ó, está errado, ou tu está errado, ou tu está seguindo a coisa errada, e a pessoa já está meio convicta às vezes com aquilo, e tu tem que te indispor, mas é papel, é um ônus de quem está na liderança da igreja. E é por isso que a gente está aqui. Quantos anos, pessoal? Quinta após quinta, culto de ensino, quinta após quinta, anos e anos, décadas e décadas. E esse é um culto que não pode sair da lista de cultos da igreja, pelo contrário, tem que se fortalecer. Então, amados, é necessário combater para que não haja controvérsias, para que não esteja indo contra quem ensina heresia, quem ensina fora da palavra de Deus, sempre contra a obra de Deus, colocando ali, plantando uma semente venenosa no meio da seara do Senhor. Mais um ponto aqui, amados: falsos mestres muitas vezes não possuem a capacidade de ensinar, pois não compreendem verdadeiramente nem o que eles estão ensinando. Me chama muita atenção, pastor Felipe, quando Paulo escreve o final dessa parte aqui, desses versículos, que ele diz assim, ó: querendo ser mestres da lei, se dizendo mestres da lei, quando não compreendem nem o que dizem. Eles estão ensinando, eles se fazem conhecedores, eles acham que são mestres, mas Paulo diz, eles nem sabem o que eles estão ensinando, eles nem compreendem. E aí Paulo vai complementar ainda mais dizendo acerca das coisas das quais fazem afirmações categóricas,
Além de não compreender, os camaradas não é assim, é isso, é aquilo. Eu recebo, vou falar mais para frente também, às vezes, muitos videozinhos de alguns irmãos e irmãs aí que me mandam sobre alguns recortes que estão aí rolando nas redes sociais, né? E eu acho interessante, até um me chamou a atenção, com uns 2 ou 3 irmãos diferentes que me mandaram. E eu nem vou entrar no conteúdo teológico aqui, mas um exemplo para que vocês prestem atenção quando surgir essas coisas. Era um podcast desse, tinha um recortezinho ali de uns 3, 4 minutos, e nem vou falar do que era o assunto, mas o que me chamou a atenção no vídeo, uma das coisas que me chamou, além de ser uma heresia, o camarada disse que recebeu uma revelação de Deus, e ele era isso aqui, ele parecia assim, que ouvia ele falar, o cara era bom, o cara tinha entendimento, conhecimento. E aí ele diz que todo mundo entendeu errado até agora, aquele versículo, aquela citação bíblica, todo mundo entendeu errado. E que Deus tinha revelado para ele que era de um outro jeito completamente do que todo mundo nas igrejas, Aí eu fico pensando, né? 2000 anos de cristianismo. Quantos homens, quantas mulheres, quantas pessoas dedicaram sua vida, 20, 30, 40, 50 anos, como o pastor Paulo, a pastora Nelci, a estudar a palavra, a buscar em Deus, a estudar em curso, enfim, tudo. Quantos homens que são referência para nós hoje, de milhares de anos, todo mundo estudou, todo mundo buscou e todo mundo chegou à mesma conclusão. Aí para um camarada agora, em 2024, Deus revela que está todo mundo errado. Só ele que está certo, pessoal. E aí sabe qual é o problema? Milhares de pessoas seguindo aquele cara. Isso aí Deus te revelou. E aí como é que ficam os pastores, os líderes da igreja, né? Como é que a gente fica? Uma cara de tacho. Quando alguém diz, tu viu agora eu aprendi que é assim, começa a contar para os outros que é. Dá vontade de nós pegar e se esconder, o que eu estou fazendo aqui na igreja? 2000 anos de cristianismo e agora os camaradas, Deus traz uma revelação. Daí ele ainda falou num versículo, tem tal versículo. Irmãos, recortar o versículo é a coisa mais fácil que tem. A coisa mais fácil que tem é pregar heresia. Tu pega lá, pastor Douglas aí, aula de hermenêutica, a gente sempre está lá. Sempre tem que analisar um texto dentro de um contexto. Um texto ele nunca está vazio, ele nunca está isolado na Bíblia. Ele sempre contexto é o que vem antes e o que vem depois. Quando leu aquilo ali, está falando do quê? É muito fácil, os camaradas começam a falar de um versículo, lê lá o que está escrito, tá? Mas abre o leque, vamos analisar o contexto, não tinha absolutamente nada a ver com o que ele está falando, o contexto era de outra coisa. É muito fácil fazer recortes da Bíblia e ter uma revelação. Estou dando um exemplo, mas tem vários, isso aí é o que mais tem, não é, pastor Felipe? O pastor Felipe lida bastante com os jovens aí, os jovens estão mais ligeiros que nós na internet, já nasceram nessa geração, já nasceu com meu filhinho com 6 meses, 1 ano, já se mexia no celular sozinho, faz coisas hoje que nem eu e a Mari conseguimos fazer, da menina, está com 8 anos, então essa geração já nasce nessa vibe, e aí é mais difícil, né? E aí esses camaradas estão aí, quer dizer, eles estão lá, né? A gente vai falar disso aí depois, eles estão lá, a gente está aqui, nós estamos aqui, quem está aqui somos nós. Não sabem nem para eles e querem ensinar como se fossem assim os detentores da verdade. Isso é muito perigoso, irmãos. Terceiro ponto. O ensino na igreja é para os que têm chamado e o dom de Deus. Tem que ter chamado e tem que ter dom para ser mestre e ensinador na igreja. Se alguém tem dúvida, eu vou mostrar na palavra, que é texto dentro de contexto, tá? Não é texto fora de contexto. Efésios 4, versículos 11 e 12, uma das listas dos dons espirituais. E ele designou, ele é Deus, tá, pessoal? Alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Vou repetir, outros para pastores e mestres. Com que fim? Para quê? Com o fim de preparar os santos para a boa obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. É isso que tem, para preparar o corpo de Cristo para ser edificado. Primeiro ponto, o ministério de ensino na igreja é para quem tem o chamado de Deus. Aqui está falando de chamado. Ele designou, Deus, não foi o pastor Paulo, não foi o pastor Isaac Salete, não foi Deus. Ele designou uns para isso, outros para aqueles e outros para pastores e mestres. E
Então é um chamado. Ser um pastor numa igreja é um chamado. Ser um mestre, há distinção. Pastores, todos os pastores têm que ser mestres. Mas tem pessoas que até não vão exercer o pastorado, mas vão exercer o ministério de ensino na igreja. O pastor também tem que ser um ensinador sempre, mas tem pessoas que não vão exercer o pastorado, mas vão ser ensinadores na igreja, vão cumprir esse chamado de Deus aqui, o chamado de mestre, que é o chamado para ser professor na igreja, para ensinar na igreja. É um chamado de Deus, não é para qualquer um. Vou voltar aqui no ponto que eu falei agora há pouco. Pregar o evangelho para todos nós. Não saiam daqui pensando, o irmão Marco falou lá que é só para eles, então ufa, não precisa. Pregar o evangelho para todos, a chamada é universal. Ninguém sai aqui dizendo que eu ensinei coisa errada, amém? Vocês têm que pregar o evangelho. Em toda oportunidade que tem. Pregar o evangelho é falar sobre Cristo, como eu disse, pela palavra, pelo testemunho de vida de um verdadeiro cristão que enala, reflete a palavra, pelo nosso comportamento. A chamada é universal. Mas o chamado para ser mestre na igreja é um chamado divino, não é para qualquer um, é para quem Deus chama. É o que o texto está dizendo aqui, que ele separa uns para isso, outros para aqueles. Cada um tem uma função e é o chamado de Deus. Um é para o ministério de louvor, outro é para ser pastor, outro é para ser mestre, outro é para ser um líder maior, um bispo. É um chamado de Deus. Então o ensino é um chamado de Deus. Amém? Segundo ponto aqui, mas é onde todo chamado ele vem acompanhado de alguma coisa, né? Porque muitos podem pensar assim, né, pastora? Eu recebi um chamado de Deus, então tenho um chamado para trabalhar no diaconato, para servir, é um dos dons, né, servir. Eu sou chamado para cantar, então eu recebi o chamado de Deus. Resolveu. Todo chamado tem um ônus, todo chamado tem um encargo. O chamado do ensino tem o seu, né? Esse ministério ele exige muita dedicação ao estudo da Bíblia, da teologia e das coisas da vida em geral. Tem o pastor Douglas, que tem um chamado aí para o ensino, como ter esse chamado e não investir em estudo, em qualificação. O chamado do ministério de ensino exige muito investimento na área do estudo do professor, do mestre, primeiro. Porque senão a gente vai ser que nem aqueles que Paulo falou antes. Tu quer ensinar, mas tu não sabe nem para ti. Aí não adianta de nada. Nós temos que investir. Não é fácil. Às vezes os irmãos acham que a gente vem aqui, pastor, prega, ensina, né? Parece que a gente, não estou dizendo todos, tá, irmão, mas tem algumas pessoas que pensam assim, que a gente acorda de manhã, ou trabalha, tudo chega tendo que sair do serviço agora 5 e pouco. O que eu vou pregar hoje? Vou abrir a Bíblia aqui num lugar e vai brotar a palavra. Não, irmãos, não é assim. Não é assim. Quantos anos o pastor tem aí de busca, de estudo bíblico, de estudo teológico? O pastor Douglas foi fazer faculdade de bacharel em teologia, depois de tanto tempo, né, de tantos estudos, foi fazer pós-graduação em teologia. Eu também fui fazer bacharel em teologia, somos teólogos formados, fui fazer pós-graduação em teologia. Para quê? Para quê? Para dizer que aqui, chegar na igreja e dizer eu sou bacharel em teologia, eu sou teólogo, eu sou pós-graduado? Não, para vir aqui pregar na igreja. Para vir aqui e usar todo o conhecimento, toda a busca que nós estamos tendo para ajudar vocês. Estudar coisas complexas, às vezes, da teologia, da Bíblia, da vida, estudar, para chegar aqui em 30, 40 minutos e tentar ensinar de uma forma simples, para que todo mundo entenda. Do que adianta eu estudar, chegar aqui e falar em grego, e falar em hebraico, e falar de tantas coisas que vai dar só nó na cabeça de vocês? Não. Sempre os mestres aqui são bons, que como nós temos, eu estou muito feliz como nós temos bons pregadores em geral e na área do ensino hoje na nossa igreja, para chegar e trabalhar aquilo que a gente está anos e anos estudando e trazer de forma simples para vocês, para que a pessoa mais, às vezes, que tem um mínimo de conhecimento, de estudo, saia daqui entendendo tudo que a gente ensinou. É isso, é estudar muito para tentar ensinar de forma simples e eficaz. Quanto vocês acham que a gente já gastou? Dinheiro mesmo, para fazer uma faculdade, para pagar toda ela, para fazer uma pós-graduação. Eu estava hoje no meu escritório e eu observei uma coisa, Juninho. Ali olhando os livros, pesquisando os materiais para preparar mais uma vez o ensino, ali dava um carrinho bem bom. Só o que eu tenho de livro na minha biblioteca dava um carro bem bom.
investimento, que às vezes as pessoas nem vê. O pastor tem uma bela biblioteca também, a gente investe em estudo, em livros, investe tempo, investe conhecimento, investe dinheiro. Para quê? Para ganhar dinheiro com isso? Não, para cumprir o nosso chamado. Para cumprir o nosso chamado, para não ser esse que ensina que não sabe, para não ser esse que é raso, para poder trazer um alimento sólido para vocês, para dividir com a igreja, para poder usar aqui. Aleluia. E quantas vezes, voltando, né, esses camaradas aí que o pessoal segue, às vezes não sabe nem qual é a formação do camarada, não sabe qual é a ideia teológica dele, não sabe o que ele investe, o que ele investiu para aquilo ali. Nós estamos aqui investindo, todos nós, nosso ministério, os pastores, os pregadores, os líderes, todo mundo. Vamos agora dia 30 fazer um curso, vai estar todos os líderes da igreja aí aprendendo. Eu vou estar aqui também, curso de obreiros, né? Eu vou estar aqui, e eu não vou estar aqui falando, eu vou estar sentadinho e aprendendo junto com vocês. Estou ansioso para chegar esse dia para aprender um pouquinho mais. É assim, irmãos. Quem tem ministério de ensino, eu sempre tive com Deus uma das coisas: se um dia eu desistir, eu sou professora, minha profissão também é professora, se um dia eu parar de estudar, eu não estou mais apto a entrar em lugar nenhum, nem na igreja, em lugar nenhum para ensinar. Se um dia a chama do estudo, a chama da busca de Deus, das coisas de Deus cessar no meu coração, eu vou ter que dizer: ó, tá bom, não estou mais cumprindo o meu chamado. Amém, irmãos? Amém. Mais um texto aqui, agora sobre o dom, para não ficar dúvida. Romanos 12, versículos 6 e 7. Diz assim a palavra do Senhor: temos diferentes dons. É uma das listas, são 4 ou 5 listas dos dons espirituais. São mais de 20 dons espirituais na Bíblia, explícitos, fora os que ainda, né, dá para nós a gente subdividir. Mas vamos lá, esses aqui são explícitos. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Que quem dá é o Espírito Santo. Quem dá o dom é o Espírito Santo. Lá em 1 Coríntios 12, que é uma das listas, diz que é pelo mesmo Espírito. De acordo com aquilo que Deus nos chamou. Agora é dom, não é chamado, é dom. Se alguém tem o dom de profetizar, use na proporção da sua fé. Se o dom é de servir, sirva. Se é de ensinar, ensine. E continua ali vários outros dons ali, de administração, tem vários outros dons nessa lista aqui de Romanos. Mas eu quero focar, como é o foco dessa pregação. Então eu falei antes que o ensino é um chamado, e mostrei na palavra que é um chamado. Mas o ensino também é um dom que Deus dá. É um chamado e um dom. Por isso que eu falei, para quem é chamado e para quem tem um dom do ensino. E o que é um dom espiritual, irmãos? O dom espiritual é uma capacitação que não vem do meu estudo dos livros que eu leio, da faculdade que o pastor Douglas tem, de toda a experiência que o pastor tem, que a pastora tem. O dom espiritual é uma capacitação dada pelo Espírito Santo de Deus. O dom espiritual é um dom que, por mais que eu lesse todos os livros, estudasse tudo da teologia, se eu não tivesse a unção do Espírito Santo para estar aqui nessa noite, eu não estaria apto, eu estaria pregando coisas vazias, teologia humana. O dom espiritual é a capacitação daquela chama do Espírito Santo, quando Ele nos pega e nos conduz pela mão. Para todas as áreas nós temos que ter esse dom, e o ensino é uma área que não ficou sem dom. O ensino também tem dom, irmãos, para usar, para ser chamado, e tem um dom. Então olha a preocupação de Deus com essa área da igreja, é um chamado e é um dom. O dom do ensino é para ser exercido na igreja. Aqueles que Deus abençoou com este dom não devem apenas se dedicar ao estudo. E olha quem está falando é um professor que estuda bastante. Estudem, mas aquelas pessoas que são chamadas por Deus, que têm o dom de Deus para ensinar na igreja, não podem viver dentro de um gabinete mergulhado apenas em livros, em conhecimento. Não podem apenas querer gravar alguma coisa ou outra coisa na rede social, de vez em quando. Ou uma coisa que eu tenho, me embrulha um pouco o estômago às vezes, ver grandes nomes que estudaram e tal, atrás, sentado um do lado do outro, só debatendo teologia um com o outro. Eu penso nisso, eu penso aquilo, ficam horas ali discutindo teologia um teólogo com o outro. Eu não sei se um dia eu vou participar de um debate teológico, quem sabe, né? Mas não é uma coisa que me chama a atenção, pastor Felipe. Aí eu vejo assim, às vezes eu vejo alguns interessantes, para aprender eu gosto. Mas às vezes eu vejo aqueles homens assim, aí é debate, sai dali, é outro debate, vive só de debate, de discutir teologia com teólogo.
Aí eu fico pensando, para quê? Se for só aquilo, que sentido? Querer mostrar que um sabe mais que o outro, se não puder vir para dentro da igreja e ensinar para a igreja. Para quê? Mergulhar nos estudos só para ficar discutindo teologia? Para que mergulhar nos estudos para viver dentro de um escritório, de um gabinete cheio de livros, de coisas, se a gente não puder vir na igreja ensinar as pessoas, se não puder exercer esse dom? Deus não dá dom, irmãos. Deus não dá dom para que não seja para edificação da igreja. Todos os dons espirituais são para edificação da igreja. E nós estamos aqui exercendo o nosso dom do ensino, nos gastando, investindo para poder estar aqui na igreja, pregando, ensinando, para poder estar no curso de teologia, no curso de discipulado, no curso de obreiros, ensinando, ajudando a pegar os irmãos, as irmãs pela mão e ensinando. Aleluia! E quantas vezes, às vezes as pessoas dão mais valor para os de fora, que não sabem nem, né? Uma caminhada que tem, um processo que tem. E outros estão negligenciando o seu dom com conhecimento, com estudo, com chamado, com dom, e não exercem na igreja. É para exercer, irmãos. Quero concluir essa mensagem bem em 3 pontos, ressaltando. Agora já foi dado os textos bíblicos, já foi dado os contextos, agora eu quero ser mais prático. Quero trazer um encerramento mais prático, na prática, como tudo isso que foi ministrado hoje impacta a nossa vida, é importante para a nossa vida. Fez você sair de casa e vir aqui adorar a Deus, orar a Deus, mas sentar e ouvir a palavra de Deus de forma mais prática. Primeiro ponto, amados: uma igreja sadia é uma igreja que, entre outras coisas, tem muita coisa na igreja, tá? Que é importante, ama e prega a palavra de Deus, possui um bom ensino bíblico, teológico e prático. Uma igreja sadia, uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja em unidade, é uma igreja que primeiro ama a palavra de Deus, é uma igreja que tem amor pela palavra, que tem amor por pregar e ensinar a palavra. Começa por aí a teologia, as coisas da vida, que a gente diz teologia prática. Teologia prática nada mais é do que o dia a dia nosso, como a gente tem que viver. Sabe, irmão, se alguém viesse me perguntar, já vieram, Marco, me dá um conselho aí para escolher uma igreja para congregar. Tem várias coisas interessantes aí que podem ser analisadas para escolher uma igreja, mas o primeiro conselho que eu dou é: vai nos cultos e procura ver se nessa igreja é bíblica. Se essa igreja ela não é bíblica, ó, pode ter a melhor estrutura de todas, mas se essa igreja não prega a Bíblia, não ensina a Bíblia, cai fora. E se a pessoa for de Tramandaí, eu digo assim para ele: vem para Madureira. Para Madureira é Bíblia. Se é de fora, eu digo: ó, começa por aí, posso dar outros conselhos, mas o primeiro que eu dou é ver se essa igreja prega a palavra. Se essa igreja pode ter os melhores eventos, pode ter a melhor estrutura, pode ter como a nossa aqui, bancos confortáveis, um sistema de luz maravilhoso, um som maravilhoso, um pátio ali, uma entrada que está linda, né? Agora com os ABS, estacionamento coberto, nós temos uma estrutura invejável, graças a Deus. Tudo isso é muito bom, porque tudo isso fomos nós que proporcionamos, porque é o nosso investimento dos dízimos, das ofertas, que faz com que nós tenhamos todo esse conforto aqui, que faz com que eu possa estar aqui não forçando tanto a voz, com um ótimo sistema de som, microfone, enfim, tudo. Olha, que bênção de Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: se essa igreja aqui não pregasse a palavra de Deus, não ensinasse a palavra de Deus, de nada essa estrutura ia servir. Não ia servir de nada. Ia ser uma igreja cheia de patrimônio, de investimento humano, financeiro, mas sem a presença de Deus, porque a presença de Deus se manifesta através da sua palavra. Então, que bom que nós temos uma estrutura muito boa, mas se não tiver palavra, pula fora. Começa pelo ensino da palavra, começa pelo bom ensino teológico. E glória a Deus que aqui nós temos tudo, temos o combo, né? Temos uma estrutura maravilhosa que nós mesmos proporcionamos. É nós que investimos, somos nós que investimos e desfrutamos. É para nós, o pastor não faz para ele, a pastora não faz para ela, é para nós, irmãos. E além de tudo temos palavra, temos compromisso com a palavra. Glória a Deus. Não esqueçam disso, irmãos. Fiquem aqui com a gente aqui. Nós somos uma igreja que pregamos a palavra, prezamos pela palavra. Segundo,
atribuição dos líderes do ensino na igreja combater os falsos ensinamentos e os falsos mestres. Deixa eu contar uma coisinha para vocês aqui, que acontece seguidamente comigo, e eu sou muito feliz, tá, com isso. Seguidamente, irmãos, principalmente, eu estava pensando lá também, já tem centenas de alunos e ex-alunos aqui na igreja, que em algum momento foram meus alunos, fora as pessoas, as milhares de pessoas que já ouviram pregar aqui na igreja. Seguido eu recebo uma mensagenzinha no WhatsApp lá: irmão Marco, hoje ainda recebi, semana passada umas quantas, olha esse vídeo aí, o que tu acha disso? Como eu estava falando, eu nem preciso mais, irmãos, pesquisar as coisas na internet. Os irmãos, as irmãs me mandam ali, alunos, ex-alunos, pessoas que nos conhecem aqui do Ministério de Ensino, me diz o que tu acha aí, fiquei meio confuso com isso aqui e tal. Irmãos, eu às vezes posso não responder na hora, porque posso estar dando aula, posso estar trabalhando, eu nunca deixei de não responder ninguém. Eu sempre respondo, tiro um tempinho, assisto e dou a minha opinião para a pessoa. Se é denso, eu digo: ó, irmão, é isso aí mesmo, é nessa linha aí. Se é errado, eu digo: ó, está errado por isso. Eu sou muito feliz porque eu estou exercendo meu ministério num momento fora aqui da igreja, né? Então assim, é papel nosso. Quantas vezes, pastor, as pessoas me perguntaram, o pastor Felipe, o pastor Paulo, o pastor Douglas, os pastores, os líderes, foram procurar para perguntar sobre dúvidas sobre a Bíblia, sobre a teologia. Muitas, né? E quem tem esse chamado e o dom vai saber ouvir, ensinar. E outra coisa, irmãos, nenhuma igreja está livre de que o diabo semeie falsas doutrinas e falsos ensinamentos. Veja que na Bíblia, todas as vezes que é falado, é de coisas que estavam acontecendo nas igrejas, pastor, em Éfeso, em Corinto, nas igrejas, problemas. Nós vamos ver até lá em Apocalipse, lá nas cartas lá, problemas nas igrejas, e muitos deles da ordem de falsas doutrinas. E qual é a orientação em todas as vezes? São os líderes da igreja, os pastores, os mestres, os professores, é que têm a incumbência de combater as falsas doutrinas. Então, se entrar daqui a pouco na igreja, e todas as igrejas em algum momento acontece isso, um grupo de pessoas que ouve lá uma mensagem, uma teologia, e começa a querer espalhar para os outros, e aí vocês acham que é papel nosso de ficar de braço cruzado? Não. É fácil lutar contra isso? Não, tem que se expor. Mas quantas vezes o pastor já teve que me chamar, quantas vezes eu já conversei com o pastor: ó, pastor, tem um pessoal aí ensinando isso aqui, e mas está errado, o que a gente vai fazer? Com amor vamos chamar as pessoas, com amor vamos mostrar na palavra de Deus que está errado, porque está errado, o que é certo. E se essas pessoas se convencerem, vão ficar com a gente, glória a Deus. Mas se elas não se convencerem, nós vamos ter que procurar uma outra igreja, porque nós não vamos aceitar que as heresias entrem na igreja e a gente passa a mão por cima de um e do outro só para não perder a pessoa. O que nós não podemos perder é a presença de Deus. O que nós não podemos perder é o ensinamento bíblico que vem diretamente da fonte, que é o Espírito Santo. E nós vamos ter que se indispor em algum momento, mas nós vamos combater a falsa profecia, o falso profeta e o falso ensinamento. É um ônus, é uma atribuição aqui dos líderes da igreja. Terceiro e último ponto. A igreja precisa valorizar os seus líderes locais, inclusive os da área do ensino, todos os líderes, tá? Mas inclusive os da área do ensino, que se dedicam a estudar continuamente para ensinar a igreja a conhecer a Deus, os seus mandamentos e de como devemos nos comportar e viver nessa vida aqui de acordo com a vontade de Deus. E irmãos, aqui eu disse que eu ainda quero tomar no fim a questão das redes sociais aí, e eu não tenho inveja, irmãos, por Deus, eu não tenho inveja, mas às vezes eu fico assim sem entender, uns camaradas ensinando umas besteiras, umas heresias gigantescas, até o texto bíblico às vezes eles lêem errado, e ensinando umas coisas absurdas, e milhões de pessoas seguindo, milhares, milhões de pessoas seguindo. Milhões de pessoas que às vezes não estão participando de uma igreja, mas muitos desses estão, e que tem líderes lá locais que ensinam diferente daquilo, mas acabam levando em conta o camarada lá que está na internet, que pegou um recortezinho que não sabe nem de onde veio, nem para onde vai, enquanto nós estamos aqui semana após semana, dia após dia, ano após ano, nos desgastando, nos dedicando a ensinar na igreja, irmãos. Tem muita gente boa na internet. Eu já aprendi muito, e eu sei que eu ainda vou aprender muito
com muitos pastores e mestres bons. Na faculdade de teologia, né, pastor Paulo, a gente aprendeu com tantos professores bons, e isso é bom, mas também tem muita gente ruim ensinando coisa errada, tem muito falso profeta ensinando mentiras absurdas usadas por Satanás. Até aí tudo bem, mas o que me choca muitas vezes é pessoas da igreja, das igrejas locais, darem voz e ouvido para essas pessoas aí e deixarem de seguir os líderes da igreja. Por isso que eu disse que eu sou muito feliz quando alguém vê alguma coisinha e me manda, porque dá para a gente tentar, manda para o pastor, manda para os líderes, né, das congregações, para tentar alinhar. Mas tem gente que não faz isso, tem gente que toma aquilo como verdade. E irmãos, tem muita gente que acaba não valorizando o que a gente ensina na igreja, o que a gente faz aqui na igreja, e acaba achando que os de fora são melhor, né? Às vezes até vem algum, tem muito pregador itinerante bom também, mas às vezes vão pelas igrejas, passam pelas igrejas, aqueles pregador que corre, profetiza, revela CPF, as pessoas se jogam, choram, mandam virar e falam: se tu falar tal coisa, tu vai receber, mas tu tem que fazer isso. E se tu chegar no final do culto, quantas vezes eu perguntar o que foi pregado? Ah, não sei, mas estava uma benção, a presença de tal, mas o que tu aprendeu? Ah, não aprendi nada mais. E aí os camaradas viram as costas e vão embora, e eles não têm compromisso. E se foi benção, foi benção. E se ficou problema para o pastor aqui, ó, vai ter que resolver depois. Problema para o líder lá, que vai ter que resolver depois, que vai ter que resolver os problemas que ficam para trás. E assim é também com a internet, amados. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando vocês tiverem uma dúvida, as pessoas, eu fico pensando, esses que seguem, né? E aí vem os movimentos desigrejados crescendo. Irmão, eu costumo diferenciar os desigrejados em dois grupos. Um grupo que por algum motivo mudou de cidade, teve um problema na igreja e saiu, e está procurando uma outra igreja, fica um tempo sem congregar, mas está procurando, quer voltar para uma igreja. Então é um desigrejado temporário e é tolerável isso, até se encaixar em algum outro lugar. E tem aquele desigrejado que virou desigrejado mesmo, né? Que ele não quer saber de igreja de jeito nenhum, se decepcionou, enfim, né? E não quer saber. E aí, só que aí ninguém tem ali um chamado e o dom do ensino, às vezes, na grande maioria das vezes. Eles vão buscar esses pessoal da internet aí que ensinam. E tem os que ensinam bem, tem os que ensinam mal. Vamos dizer que mesmo assim eles sigam bons ensinadores, peguem aqui os nossos cultos, as nossas pregações e vão seguir. Só que tem um detalhezinho. Quando você tiver um problema financeiro, espiritual, quando você ficar doente, algum familiar ficar doente, for parar no hospital, quando você precisar de um conselho, quando você precisar de um abraço, quando você precisar de alguém para abraçar e chorar, pode mandar mensagenzinha lá, ninguém vai te responder, ninguém vai te ajudar, mas o teu pastor vai te ajudar, o teu líder vai te ajudar. Quantas vezes eu precisei de ajuda, quantas vezes eu precisei de conselho, eu tinha um pastor para me ouvir. Quantas vezes eu precisava contar algo e chorar, quantas vezes eu disse: pastor, eu não sei se eu vou conseguir. E quantas vezes ele me aconselhou, e quantas vezes eu comecei a chorar e ele chorou junto comigo, eu tinha um ombro para chorar. Quantas vezes eu precisei de ajuda e eu tinha quem me ajudasse, porque eu sou membro de um corpo, de uma igreja, e essas pessoas não têm isso, pastor. Quando a coisa aperta, vai orar a Deus, mas tem hora que mesmo orando está difícil, né? E a gente precisa de alguém para estar junto ali, precisa de uma igreja, de um irmão para abraçar. Quantas vezes pessoas me procuraram: irmão Marco, me ajuda com uma coisa de ensino, mas muitas vezes estou com um problema no casamento, trabalho pastoral que a gente faz, estou com um problema de saúde, ora por mim, vem aqui na minha casa, posso ir na tua casa, a gente abraça aquelas pessoas, a gente ora, a gente aconselha, a gente chora junto. Isso só quem é do local que faz, irmãos. Temos que valorizar os nossos líderes. Quantos jovens, pastor Felipe, te procuram em situações difíceis, mas tem um pastor para estar ali, e muitas vezes se enaltece: o fulano vai me pregar, daí tem que botar a cadeira lá na rua, tem que, o fulano lá na internet aqui é bom, e a gente está aqui, ó. Quando coisa aperta, é aqui que a gente busca ajuda, é com os líderes locais que a gente está aqui, que está perto, é quem pode nos ajudar, nos ensinar, nos abraçar, chorar junto com a gente. Então nossa igreja tem que valorizar os seus líderes. Se você grita: não vai votar, valorizar o culto de ensino, valorizar o aprendizado da palavra de Deus, os líderes que estão aqui, o pessoal das congregações tem que estar aqui, tem que estar aqui no culto de ensino. Aleluia. Tanto que aqui na nossa igreja, né, pastor, a orientação é o quê? Doutrina, ensinamento bíblico, teológico, é aqui na quinta.
As congregações, o pastor me corrija se eu estiver errado, as congregações são mensagens mais missionárias, mais evangelísticas, uma coisa mais para trazer as pessoas para Cristo. Lá nas congregações nem é lugar no nosso sistema da nossa igreja de pregar doutrina, de querer passar o sarrafo nas pessoas. É aqui na quinta, é para vir todo, não tem culto na quinta em outra congregação nenhuma nossa, porque quinta-feira a ideia é que a igreja esteja lotada para as pessoas aprender com quem tem o chamado e o dom do ensino. E nas congregações são a palavra mais evangelística, mais missionária. E aqui as pessoas estão na quinta, por isso nos reunimos aqui na quinta, para que Deus usar aqueles que têm o chamado e o dom de Deus para essa área, que são vários, graças a Deus, né? Eu tenho que trabalhar muito para chegar perto desses homens aí que Deus levantou. Amados, essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração, e eu quero fazer uma rápida oração, bem direcionada, que Deus possa vir a confirmar no coração de cada um de vocês, que está assistindo essa mensagem também, que nos assiste pela internet, que devemos amar em primeiro lugar a Deus e também a sua palavra. Que Deus, através dessa mensagem, traga às mentes e aos corações a importância do ensino bíblico, do ensino teológico, do ensino das coisas da vida à luz da palavra de Deus. Que nós venhamos a valorizar o culto de ensino, de aprendizado da palavra de Deus. Que Deus venha abençoar e chamar cada vez mais, de acordo com a necessidade de cada igreja, da obra, chamar pastores e mestres com o chamado ministerial e com o dom do ensino. Que nós possamos ouvir e valorizar os nossos líderes locais, porque no momento difícil é eles que vão estar aqui para estender uma mão, para chorar junto com a gente, para nos aconselhar, para nos ensinar. E que Deus venha abençoar as nossas vidas e que essa igreja possa continuar cada vez mais sendo uma igreja comprometida com a palavra de Deus e com a obra de Deus. Amém.